O frio mordia mais que as correntes. A cela era úmida, escura, esquecida por todos, menos pela dor. Havia dias em que o silêncio parecia zombar dos pensamentos. E mesmo assim, ele escrevia: "Traga-me a capa que deixei em Troade." E os livros, principalmente os pergaminhos. A tinta mal pegava no papel. Os dedos, rígidos, mal obedeciam. Mas havia algo que não podia ser deixado para trás. Não era um pedido de socorro. Era um chamado, a última carta de um homem que, mesmo à beira da execução, não pedia para ser salvo. Pedia para que a missão não morresse com ele. Esse homem era Paulo, um dos mais temidos fariseus que se tornou o mais perseguido apóstolo. E esta é a história do seu último inverno. Um inverno que não congelou sua fé. Um inverno em que ele foi abandonado pelos homens, mas sustentado por algo muito maior. Um inverno que parecia o fim, mas se tornou o início de algo eterno. Roma, ano 67 depois de Cristo. As ruas estão tomadas por medo. O imperador Nero, obcecado pelo poder e pela própria imagem, culpa os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade. A perseguição ganha força. Prisões, torturas, execuções públicas. Tudo é permitido contra os seguidores do caminho. E no meio desse caos, em uma masmorra subterrânea, está ele. Paulo. Não é mais o jovem ousado dos primeiros anos. Seu corpo carrega as marcas das pedras, dos açoites, dos naufrágios. A idade pesa. A visão falha. E agora, aprisionado pela segunda vez, não há conforto, não há visitas regulares, não há promessas de libertação, só há frio e lembranças. Ele pensa em Timóteo, seu discípulo mais querido. Pensa nas igrejas que fundou. Pensa nos que o abandonaram. E mesmo cercado por paredes que respiram mofo e morte, Paulo não se cala. Ele escreve, não cartas de lamento, mas palavras de encorajamento. Essa prisão, embora física, não é o limite da sua fé, porque Paulo nunca acreditou em liberdade de corpos. Ele acreditava em liberdade de almas. E essa, nem o império mais poderoso do mundo seria capaz de acorrentar. Paulo sabia que não sairia daquela prisão com vida. O julgamento era uma farsa, a sentença inevitável. Mas o que mais o corroía não era a morte, era o abandono. Demas me desamparou, amando o presente século. Só Lucas está comigo. Nome por nome, ele registrava os que partiram, amigos de anos, irmãos de fé, companheiros de missão, um a um, sumindo com o vento gelado da perseguição. E mesmo assim, havia urgência. Timóteo precisava ouvir, precisava saber, precisava continuar. Mas como encorajar alguém quando tudo ao redor gritava desespero? Paulo não tinha uma multidão aos seus pés, não tinha púlpito, não tinha igrejas lotadas, tinha apenas uma cela, um papel, uma última chance. Seu conflito era silencioso, mas profundo. Como permanecer fiel até o fim, quando o fim parece uma derrota? Como falar em esperança, quando ninguém mais acredita que você voltará a ver o sol? Paulo enfrentava, não só a prisão, enfrentava o medo de que sua obra morresse com ele. E mesmo assim, escolheu escrever, escolheu lutar, porque naquele frio insuportável, ele ainda acreditava que uma única carta poderia atravessar os séculos. As noites eram intermináveis, as correntes apertadas demais, a cela baixa demais, o frio cruel demais. O cheiro de mofo misturava-se ao de sangue seco. Ratos passavam por seus pés. A água vinha suja. A comida escassa. Mas era o silêncio cortante que mais doía. O silêncio daqueles que um dia prometeram nunca abandoná-lo. Ninguém esteve comigo na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Ele escreve isso.
com dor, mas sem rancor. Do lado de fora, os soldados o ignoram. Do lado de dentro, as memórias invadem. Listra, onde foi apedrejado até parecer morto. Filipos, onde cantou em cadeias. Atenas, onde enfrentou filósofos. E agora Roma. O fim. Paulo sente o corpo falhar, as mãos trêmulas, a voz já sem força. Ainda assim, uma urgência o consome. Ele precisa dizer a Timóteo que não desista, que o fogo da fé precisa continuar aceso, mesmo quando tudo parece ruir, que não se envergonhe do Evangelho, que seja forte, como ele também tentou ser. E nesse esforço, entre lágrimas e dor, Paulo encontra a maior batalha: lutar contra o tempo, contra o frio, contra a solidão, para entregar uma única mensagem. Antes que o inverno o cale de vez, o papel está manchado. Não de tinta, mas de lágrimas. Paulo para de escrever por um instante. Fecha os olhos. A respiração está fraca. Ele sabe, a espada romana não tardará. E então, ele escreve a frase que muda tudo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não fala de vitórias humanas. Não menciona milagres, nem multidões convertidas. Fala de permanência. Fala de não ter negado. Mesmo diante do império, mesmo diante do abandono, mesmo diante da morte, ele guardou a fé. E naquele instante, naquela cela escura, o tom da carta muda. Deixam de ser palavras de despedida. Tornam-se declarações de legado. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele não espera mais pela libertação terrena. Ele espera por algo maior. O medo se dissolve. A dor perde o domínio. O inverno ainda castiga. Mas o espírito de Paulo aquece. Ele entende. Não precisa sair vivo daquela prisão. Precisa apenas garantir que a mensagem saia. Os passos ecoam pela pedra úmida. 3 soldados. Um deles carrega a espada. Paulo levanta o rosto. Devagar. O frio não é mais seu maior inimigo, é o tempo. Ele entrega a carta, um pergaminho dobrado, manchado, escrito, com o que restava de sua força. E olha firme nos olhos do guarda. Leve isso. Chegue até Timóteo. Não importa como. O guarda hesita. Algo naquele olhar o quebra. Ele toma o pergaminho. Paulo se levanta. As correntes são retiradas. Ele cai de joelhos. Não há multidão. Não há julgamento. Não há clemência. Apenas o aço frio da espada e um último sussurro. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. O som do corte é seco. Silêncio. Mas o pergaminho sai da prisão, passa de mão em mão. Cidade por cidade. Sobrevive à perseguição. Sobrevive ao império. E séculos depois, aquelas palavras, escritas numa cela escura, ainda ecoam em corações pelo mundo inteiro. Paulo caiu, mas sua fé permaneceu de pé. Hoje, você pode segurar essa carta, ela está na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas o que poucos percebem é que aquelas palavras não foram escritas de um trono. Foram escritas à beira da morte. Não foram ditadas com glória, mas sussurradas com frio nos ossos e correntes nos pulsos. Paulo não viu o impacto do que escreveu. Não viu igrejas sendo levantadas com seus ensinamentos. Não viu mártires sendo inspirados por sua coragem. Não viu reis lendo suas cartas. Mas mesmo assim, ele escreveu. Mesmo assim, ele acreditou. E hoje, você está ouvindo essa história, porque um velho, sozinho, numa cela esquecida,